No mundo todo, em 25 de maio é celebrado o Dia da África, continente berço da humanidade. A data reflete a emancipação, a defesa e a importância da independência dos africanos em relação aos colonizadores europeus, e é reconhecida pela ONU e pela União Africana. O dia é especialmente importante para o Brasil, país que possui a maior população negra fora da África. 54% se declaram afrodescendentes. Cultura, relações diplomáticas, imigração, história. São muitos os laços que ligam os brasileiros e os africanos, especialmente quando se trata dos países lusófonos. 25 de maio é o Dia da África. Você já se perguntou por que existe esse dia? Que importância tem para nós brasileiros? Nós vivemos quase 4 séculos de escravidão. E ainda a nossa cultura é muito africana. Temos a ver sim com a África. E é importante valorizar esta aproximação. E o Dia da África existe para que, através das comemorações, para lembrar que o continente africano é um continente que já foi muito rico, foi empobrecido em função da colonização e da exploração, e é um celeiro de conhecimento ancestral, uma rica cultura. Tudo isso nós temos que valorizar lá na África e aqui no Brasil, porque a África mora aqui. Salve o Dia da África. Salve o Brasil. O estreitamento dessas relações faz parte de um processo que começou apenas em 1961, com o curto governo de Jânio Quadros, após um grande e histórico distanciamento do continente. Apesar da ditadura militar no Brasil, o governo Médici, considerado o mais duro do período, enviou um chanceler à África para visitar 7 países em 1972, quando o Brasil comemorava 150 anos da independência de Portugal. Com a Revolução dos Cravos, ocorrida em 25 de abril de 1974 em Portugal, terminava o regime autoritário de Salazar e as colônias portuguesas na África ganhavam a independência. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os laços diplomáticos foram estreitados de maneira histórica. Foram abertas ou reabertas 19 embaixadas brasileiras no continente. Internamente, as políticas de ações afirmativas para a inclusão de negros e negras em universidades e a retirada de milhões de famílias da extrema pobreza foram iniciativas que beneficiaram especialmente os imigrantes africanos vítimas da escravidão. Em 2003, mais um importante avanço na proximidade entre os povos. Passou a vigorar no Brasil a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. O ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, relaciona a política africana com a condução interna brasileira das políticas de ação afirmativa. Hoje é dia 25 de maio, é dia da África, e nós do Instituto Lula, que temos a Iniciativa África, temos um histórico das relações do Brasil com o continente africano, teremos uma série de vídeos e vamos iniciar com o nosso ministro, eterno ministro, embaixador Celso Amorim. Tamires, muito honrado. Olha, eu acho que nós temos mesmo que celebrar muito o Dia da África. A África é muito importante para o Brasil, importante sobre todos os aspectos, na nossa cultura, na nossa religião, na nossa música, na nossa maneira de ser diante do mundo. Eu fui ministro da Defesa, importante estrategicamente. Você sabe que a distância de Recife até Dakar, eu fiz isso de avião, é menor do que de Recife até Cruzeiro do Sul. Então nós somos parte ali da África, estamos muito próximos. É importante por todas as razões e é muito importante também. Eu vou dizer uma coisa que me falava a Matilde, que a política africana a ajudou
na condução da política de ação afirmativa. E o Brasil não será uma nação verdadeira enquanto nós não tivermos os afrodescendentes, as mulheres, outros, mas no caso principalmente indígenas, etc., mas os afrodescendentes, que são a maioria da população, empoderados. Então o trabalho é esse, relações com a África, alta prioridade, empoderamento dos negros no Brasil e das negras. É isso, é isso. As ações fazem parte de uma luta histórica contra o racismo, que permeia estereótipos sobre as mulheres e os homens africanos e as religiões de matriz africana, denunciado ao longo de décadas por movimentos negros brasileiros e por imigrantes do continente no país, que chegam hoje a cerca de 50 mil. O Dia da África também traz a reflexão sobre os desafios que o continente enfrenta, ponto que foi abordado na fala de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Ele destaca, por um lado, a imensa perspectiva da região com uma população jovem e vibrante, e de outro, também cita os múltiplos desafios a serem enfrentados, como fome, questões ambientais, consequências da pandemia de Covid-19 e guerras civis. Africa is a home for hope. On Africa Day, we celebrate the enormous promise and potential of this diverse and dynamic continent. The prospects on the horizon are bright, from Africa's growing and vibrant youth population to initiatives like the African Continental Free Trade Area, the decade of women's financial and economic inclusion, and the African Union's bold vision for the future, Agenda 2063. But today, we are also reminded of the multiple challenges preventing Africa from reaching its full potential, including the COVID-19 pandemic and its devastating impact on African economies, climate change, unresolved conflicts, and a severe food crisis. To compound all this, the war in Ukraine is creating a perfect storm for developing countries, especially in Africa. This crisis is resulting in soaring costs for food, energy, and fertilizer, with devastating consequences on nutrition and food systems, while making it even more difficult for the continent to mobilize the financial resources needed to invest in its people. Pode-se dizer que, além da celebração, o Dia da África leva a reflexões sobre passado, presente e futuro, e principalmente a ações, como a de que o Brasil deve dar ainda mais atenção à cultura e ao povo africano, porque, como já disse Celso Amorim, a África é aqui. Valoroso ativista da luta pela inclusão da população negra, Abdias do Nascimento declarou certa vez, durante seu discurso de posse no Senado Federal: a afirmação da nossa origem africana não implica nenhuma rejeição à nossa identidade nacional brasileira, pela simples razão de que a identidade nacional brasileira também é africana. Eu represento aqui exatamente aquela parte do Brasil que nunca conheceu justiça, que nunca conheceu igualdade. E esta parte do Brasil não está aqui fisicamente presente. Os negros, os descendentes dos africanos, construtores deste país,